Olá! Seja muito bem-vinda a mais um podcast. Filhas, sentados aqui na mesa, que você venha receber do Senhor aquilo a qual Ele tem para nos dar nesse dia. Confesso que eu realmente estou com muito temor sobre a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração. E fiquei falando com Ele durante muitos dias, por isso que eu só estou gravando hoje, tentando entender realmente, mas eu sei que realmente é sobre isso. E eu tava falando com Deus, né? Deus, eu preciso falar sobre isso, eu entendi, mas qual é o objetivo? E ele podia ou não me responder, e eu faria, né, da mesma forma. Mas, para a glória de Deus, quando eu tava sentada aqui, depois de orar, o Senhor, Ele me deu um ponto, a qual eu quero ler, para que a gente inicie. Mas antes vamos falar, né, sobre o que iremos realmente pontuar neste episódio. Vamos falar sobre o crescente número de pessoas cristãs no Brasil, sobre esse boom que aconteceu nos últimos tempos. E isso é uma coisa que pra mim, é muito complicado de ser falado, porque eu sei que não temos esse papel de juiz. E então acho que é algo muito delicado para ser pontuado, mas o Senhor, Ele me deu um motivo para que a gente fale sobre isso. E durante essa semana, né, de sábado até hoje, que já faz 7 dias, o Senhor, Ele vem pontuado de algumas formas comigo. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos abrir sobre o ponto a qual o Senhor, ele me deu o entendimento do porquê nós precisamos falar sobre isso, que está lá em Efésios 4, 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Bom, vamos começar falando sobre um podcast que eu estava vendo, inclusive, do Theo Hayashi. E foi algo que eu tava fazendo outra coisa e coloquei um podcast pra ver. Eu nem vi qual era o assunto, e o Senhor, Ele já tinha falado comigo sobre eu falar sobre isso, falar sobre essa crescente. E aí eu coloquei o podcast e eles começaram a falar sobre isso, né? E ele tava sentado com os outros dois pastores, né? E eles estavam discutindo um pouco, né, sobre isso. E o Theo estava falando que foi realizado pelo IBGE uma pesquisa sobre a crescente dos cristãos no Brasil, né? E ele estava falando que mais ou menos de 1930 até 2025, essa crescente foi de, tinha em torno de 3% da população brasileira era cristã, né, se autodeclarava cristã, em 1930, mais ou menos. E aí, até esse ano, né, eu não me lembro se até esse ano ou se até 2023, mas enfim, chegava a 40 e poucos por cento. Então, é um boom gigante, né? E ao primeiro olhar, eu acredito, né, que nós olhamos com um olhar feliz, né? Tipo, caramba, a mensagem tem sido pregada e pessoas foram alcançadas. Mas existem pontos a qual nós precisamos falar, e eles pontuaram 2 palavras que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante. Sobre a numerologia. Então, a gente achar que o número é algo que importa, né? E a numerofobia. A gente achar que nós não precisamos crescer, nós temos medo de crescer, né? Tipo, não tem uma forma de crescer que seja realmente construtiva, não dá para crescer tão forte, né, em base. Mas aí vamos falar sobre algo que foi pontuado ali também. O Senhor, ele não se importa com o número, e isso é muito doido, porque não é que Ele não se importe que as pessoas elas sejam alcançadas, mas ele se importa que as pessoas sejam salvas, sabe? E aí entra nisso de ter uma base sólida, né? E algo que no sábado passado a gente começou a conversar aqui nessa mesa a qual eu tô gravando. Tava eu, meu marido, meu irmão, e a gente estava falando sobre a salvação, né? Sobre a mensagem que nos alcançou. E
algo que quando eu tive uma leitura realmente sobre isso, e eu tive um entendimento diferente, foi sobre quando a Bíblia ela nos diz, né, sobre confessarmos Jesus. E normalmente o meu entendimento antes, né, o meu entendimento anterior era quando confessamos Jesus, somos salvos. Mas a palavra ela vai dizer que é quando confessamos Jesus como nosso Senhor. E eu já falei uma outra vez que a palavra Senhor, quando ela foi escrita mesmo na Bíblia, né, sobre o contexto que tinha, a palavra Senhor ela tinha uma força muito maior do que ela tem hoje na nossa língua, né? Porque a gente não tem esse entendimento, até porque era um tempo muito diferente, era um tempo onde Senhor era um senhor de escravo, era isso. O escravo ele não tinha vontade, né? Então, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, é realmente fazer aquilo que Ele diz, né? Agora sou eu que vivo em você, é Cristo que vive em mim. Então, é deixar o nosso eu para que Cristo seja o nosso Senhor. E aí entra aquele ponto que a gente estava discutindo, né? Que era sobre a nossa salvação. Por que a gente pode ver, né, pessoas que confessam a Cristo, mas elas não vivem a Cristo? E aqui cabe um ponto muito importante, porque eu não gosto de ficar olhando para as pessoas e vendo, sabe, tipo, vendo a vida das pessoas. Eu não sou essa pessoa, eu não gosto. Mas nós precisamos entender quem é que está ao nosso lado, quem é a igreja conosco. E eu queria chamar a atenção nesse podcast para duas coisas. Realmente esse alerta, para que a gente não seja levado para lugares errados, tanto por falsos profetas, quanto por pessoas a qual se assentam à nossa mesa. Então a gente precisa ter cuidado com as pessoas a qual nós nos envolvemos, a qual nós damos liberdade, a qual a gente escuta e acata de algumas formas, né? E o que isso me trouxe foi que às vezes as pessoas elas confessam Jesus, mas não como o Senhor. E aí isso vem de encontro ao que a Bíblia fala, né? Que no final dos tempos teremos comissões, né? As pessoas terão comissões e procurarão mestres a qual digam aquilo a que eles querem, aos intentos do nosso coração. Eles não vão querer viver da verdade. E aí a gente começa a observar os escândalos que têm acontecido em muitas igrejas, né? A qual eu realmente não tenho nem muita base para poder falar, porque eu não vejo sobre essas coisas, mas algumas coisas vêm chegando a gente, né? A gente sabe. Mesmo que você não procure algumas coisas, normalmente em relação a isso vem em algumas conversas, né? E a gente vê realmente as heresias, né? A gente vê e isso é algo que já acontecia desde daquela época, desde a época de Jesus, né? E o Senhor, Ele nos alerta a isso. E por que Ele está nos alertando nesse tempo? Para que nós sejamos maduros, para que não sejamos como crianças, para que a gente não seja levado de um lado para o outro, para que na nossa mesa haja homens e mulheres do Senhor, e para que a gente não seja levado à morte, realmente. E eu li uma frase que ela mexeu muito comigo aqui, tipo, fez muito sentido com isso que a gente está falando, né? E a frase diz o seguinte: todavia, tristemente descobrimos que ter aprendido o caminho não significa necessariamente que andemos por ele. E aqui a gente está falando sobre Jesus. É sobre isso de eu confessei Jesus, mas eu não confessei ele como meu Senhor. E em toda a palavra o Senhor ele fala, cara, olha, se você não largar a sua vontade por mim, se você não deixar a sua família, se você não deixar a sua junta de boi, se você não, sabe, se você não me colocar como primeiro, você não é digno de mim. Então a gente precisa, sim, olhar os frutos da árvore. Como a gente vai saber? Não em julgamento, sabe? Não em julgamento, mas em entendimento. Em posicionamento, em saber quem é meu irmão e quem não é. Porque a gente sabe que dentro da igreja existem pessoas que não são parte da igreja.
Então a gente precisa ter esse olhar de entendimento. E nossa, eu falo isso com muito temor mesmo. De quem é meu irmão e quem não é, sabe? E quem é o meu irmão que está precisando de ajuda. Porque, pra mim, eu acho muito fácil a gente fechar os nossos olhos e deixar o irmão no lamaçal, certo? Mas uma outra coisa que eu quero chamar a nossa atenção é cuidar da igreja, sabe? Porque a palavra ela sempre também está nos orientando a sermos dois, para que se um caia, o outro levante, ajude a levantar, para sermos o ferro que afia o outro. E aqui em Efésios ele está falando sobre isso também. Quando a gente lê o 15 e 16, vamos ler em Efésios 4, ele fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então o Senhor ele está falando aqui, olha, vocês precisam sim crescer para não ser levados de um lado para o outro e ainda ajudar os irmãos e ser ajudados por eles para que cada um faça a sua parte. Porque a gente precisa entender que a igreja é um corpo. E se existe uma parte disfuncional dentro do corpo, todo o corpo adoece. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? A gente precisa parar de ter um olhar egoísta de que foi dado realmente pelo que a gente vive, né? Um olhar humano de que eu preciso cuidar das minhas coisas para depois cuidar das dos outros, né? Ou as minhas coisas são mais importantes do que a dos outros, mas é um paralelo de que a Bíblia ela vai dizer, né? Que eu preciso colocar a vontade do outro como maior que a minha. O Senhor ele nos chama para esse lugar de servidão. Então a gente sim precisa cuidar das nossas coisas. Sim, isso é importante. Sim, isso é legítimo. Mas a gente precisa olhar para o outro e entender o que você está precisando. O que você precisa, sabe? O que tem te faltado? Como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Ou você vê que o seu irmão ele tá ali faltando em algo, ele tá assim errando em algo e você ir em amor e não nesse quesito de soberba, sabe? De eu sou melhor do que o meu irmão, eu não caio nisso. E entender que se você hoje não cai nisso, é por pura misericórdia do Senhor, porque tudo que é de bom em nós é Cristo. Então, a gente precisa ter esse entendimento e entendimento de amor pelo nosso irmão, sabendo que ele faz parte do corpo como a gente. E se ele está mal, nós estamos. Sabe? Esse é o ponto ao qual o Senhor ele fala, né? Para que a gente ria, para que a gente se alegre com os que se alegrem e para que a gente chore com os que choram, sabe? A gente precisa tomar essa parte de que, caramba, somos unidade. Nós precisamos um do outro. Mas a gente precisa entender também quem é e quem não é. A gente precisa entender o que é corpo e o que não é. Porque os fins do dia estão aí. E se a gente não tiver esse entendimento, a palavra ela vai dizer, né, que virão pessoas que farão milagres, farão coisas, prodígios e maravilhas, e elas vão enganar até aqueles que eram de Cristo. Então, nossa, a gente precisa juntar azeite agora, sabe? A gente precisa conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa estar ali, ó, alerta e vigilante, para que a gente saiba o que é e o que não é do Senhor, sabe? Para que a gente realmente conheça Cristo e a gente viva a totalidade da verdade do que Ele instalou pra gente, entendendo o que é e o que não é. Porque os próprios fariseus, os saduceus, eram pessoas que se diziam servos de Deus, mas eles não eram. Eles pregavam uma palavra fermentada. E ainda existe esse povo. Ainda existe esse povo dentro da igreja, sabe? E que estão sendo levados para a perdição e levando outros. Então, esse é um alerta pra gente. Esse é um alerta para que nós possamos crescer e não sejamos crianças levadas, sabe? Pela esquerda ou pela direita, mas clamando por misericórdia pela vida deles. Nunca desse lugar de justiça, sabe? De, você vai pro inferno, sabe? Isso quem vai falar, quem é o justo juiz é o Senhor. Nós precisamos nos atentar para a nossa vida e para a vida da igreja. E nos colocar nesse lugar, realmente, de eu preciso ajudar o meu irmão. Eu preciso entender de que a dor dele, a falha dele é a minha dor e a minha falha. E também ter humildade
de entender que a sua dor e a sua falha também ela pode ser levada à luz de um irmão, para que ele te ajude, sabe? O Senhor, ele usa pessoas. Então a gente precisa ter essa humildade e entendimento para que a gente cresça realmente como igreja, para que a gente viva a totalidade daquilo que o Senhor ele nos instruiu, sabe? Como ele como cabeça e nós como um corpo. Um corpo que não é uma mão vai para um lado e a outra mão vai para o outro. Não. A gente é a unidade. Então a gente precisa restabelecer isso, sabe? Precisamos restabelecer e ver quem é quem, sabe? Quem são o lobo na pele de cordeiro e quem é o cordeiro de verdade, o irmão de verdade. E não às vezes pelo erro a qual ele vai cometer ali com você, porque sim, nós somos pessoas que podemos sim errar. E nós temos que ter um olhar de amor. Se um irmão ele falar uma coisa ríspida para você, não quer dizer que ele não seja parte do corpo. Mas o que tem queimado no coração dessa pessoa? Esse é o ponto. Nossa, o Senhor, ele fala, né? Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, não é necessariamente o erro, a gente não mede pelo erro, mas a gente mede pelos intentos do coração. E como que a gente pode saber sobre isso? Com o Senhor. Com o Senhor. Tendo entendimento de o que é que tem levado aquela pessoa a fazer aquilo, o que tem queimado no coração dela, sabe? Porque o Senhor, ele fala sobre todas as coisas que devem guardar, guarde o seu coração. É dali que vai proceder a vida ou a morte, as coisas boas ou as ruins. E é ali que nós realmente vivemos a Cristo. É ali que as coisas começam, é ali de que tudo se inicia, sabe? Então é esse entendimento de que nosso coração precisa ser do Senhor. E que o irmão é aquele que tem um coração dado para Deus, é aquele que confessou que aquele coração, o dono, o Senhor, é Jesus. E o que não é irmão é aquele que apenas com os lábios, mas o coração está longe. Ele talvez tenha se ajuntado por um movimento, ou talvez por coisas que o Senhor, ele dá para o povo, por uma cura, por uma restauração, por algo que é supérfluo, sabe? Comparado àquilo que realmente é real. E ontem eu tava ouvindo uma pregação, a gente foi no evangelismo e no final o pastor, ele falou, nossa, existem sim pessoas que vão e procuram coisas que aos olhos humanos são grandes, como o 1º milhão, como uma casa maior, como coisas assim, mas isso é mediocridade. Isso é mediocridade porque a coisa que é real e eterna, a coisa que é mais valorosa é o Senhor. A coisa que é mais valorosa é o Senhor, e a gente precisa ter esse entendimento e guardar isso no nosso coração. E viver por isso, sabe? E viver por isso. Então aqui acho que o ponto que a gente precisa colocar é: fique vigilante e atento, para que você não seja como a maré levada para a direita ou para a esquerda, mas também estenda a sua mão para o teu irmão, porque ele é corpo com você. Se hoje você está forte em algo, é por causa de Cristo. E muitas vezes porque um irmão foi usado pelo Senhor para que você seja forte nisso. Talvez em oração, talvez em parar o que ele estava fazendo, parar a vida dele para poder te servir. Então que você seja esse canal, sabe, do Senhor. Então nós precisamos cuidar do corpo de Cristo. E se mesmo as pessoas tendo falhado com você, mesmo que você não enxergue isso, o Senhor, ele não te chama para olhar para o lado, o Senhor te chama para olhar para ele. E ele te dá uma ordenança, mesmo que ninguém esteja fazendo. A ordem vem do Senhor e você faz para ele. Ponto. E a ordem é essa: para que nós sejamos um corpo ajustado. As coisas precisam começar de algum lugar. Mas se atente e ore. Ore dia e noite, ore sem cessar. Para que nós não sejamos nem pedra de tropeço e nem levados como a onda. Pra gente encerrar, vou orar
E eu gostaria que você pudesse deixar um comentário aqui falando sobre esse assunto, sobre o que o Senhor ele revelou para você nas Escrituras sobre isso, porque eu acredito que seja algo muito necessário, sabe? A gente precisa realmente abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos. E gostaria de falar com você sobre isso. Então, eu peço aqui, né, para que você comente sobre. Mas vamos orar sobre isso para que o Senhor venha fazer em nós e através de nós aquilo a qual Ele designou, aquilo a qual está no coração dEle, e que nós realmente não sejamos falsos, sabe? Porque, nossa, olha, e aí eu já ia finalizar, mas o Senhor, Ele, em todo tempo, Ele vem falando pro povo aquilo que Ele não queria, sabe? Sobre um povo teimoso, sobre um olhar, sobre as perspectivas. Ele vem em todo tempo nos alertando. Ele vem em todo tempo dizendo o que Ele quer. E tantas vezes a gente se volta contra Ele. A gente faz aquilo que não é da sua vontade. Então, nesse tempo de extensão para o irmão, que a gente olhe pra gente dessa forma. Que a gente olhe pra gente como um povo que precisa da misericórdia do Senhor, e que a gente estenda isso sobre a vida do nosso irmão. Que estendamos realmente um olhar de misericórdia e de amor em todo o tempo, sabendo que nós somos assim com o nosso Deus. Sabe, em algum momento que você se enraiveça, que você fique pensando, nossa, como que consegue, nossa, como pode? Você olhe e pense, o Senhor, Ele olhou tantas vezes para mim e para o meu coração. Porque tem coisas que às vezes a gente não faz, mas o nosso coração, ele desperta. E o Senhor é aquele que sonda o coração. E o Senhor, Ele estende um olhar de misericórdia para nós. Então, se Ele é o Senhor da nossa vida, nós precisamos estender um olhar de misericórdia sobre o nosso irmão. E precisamos ser como Cristo e amar como Cristo. Porque é isso que a Bíblia diz para que a gente faça. Então, que nós possamos ser aperfeiçoados nele, em nome de Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. É para isso que Ele está aqui conosco. É por isso que não estamos sozinhos. Para que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço porque a sua palavra, ela foi lançada, Senhor. Que tudo que não é teu, Senhor, que tudo que é humano venha cair por terra, Jesus. Que o Senhor venha falando com os teus filhos, venha instruindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que não sejamos aqueles que falam com os lábios, mas que o coração está longe, Senhor. Que o Senhor nos livre disso, que não sejamos juízes, Pai, juízes de nós mesmos, ou juízes, Pai, dos teus filhos, Senhor. Mas que possamos, Pai, levar o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, aonde estejamos, Pai, aonde quer que vamos, Senhor, que não seja a nossa mente, o nosso coração, os nossos intentos, mas seja o Senhor, e que o Senhor seja aquele que nos livre, Pai, que o Senhor seja aquele que nos mostra, Pai, nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer, Pai, porque nós não sabemos nada, Pai. Nós não somos donos de nós mesmos, Pai. Mas o Senhor é o nosso Senhor. E que o Senhor nos mostre o que é senhorio. Que a gente entenda no fundo do nosso coração. Que a gente viva uma vida que te agrade, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos estabelecer igreja, Pai. Estabelecer um corpo, Pai. Um corpo que a gente às vezes talvez nem entenda. Que às vezes a gente pense, nossa, isso é impossível. Mas acaso algo é impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor. Então, se o Senhor instalou algo, se o Senhor diz algo, é porque esse algo já existe e a gente precisa apenas acessar, e que nós não sejamos um povo teimoso que vive segundo a nossa vontade, que vive segundo os nossos intentos, Pai, que são maus, mas que a gente viva a totalidade daquilo que o Senhor desejou e instalou para nós, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal venha cair por terra, Jesus. Que tudo aquilo que não é teu venha cair por terra, Senhor, e que nós sejamos
filhos reais, posicionados, entendidos, que o seu Espírito Santo ele tenha sempre um valor inestimável no nosso coração, que nós não vivamos por coisas medíocres, que nossos olhos não estejam para as coisas da terra, pelo presente século, mas que a gente venha te amar a cada dia mais e viver para ti, se gastar e se deixar ser gastado, Pai, pela tua vontade, pelo teu evangelho, Senhor, por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Ficamos aqui com esse episódio. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. E eu espero que, em nome de Jesus, essa palavra ela seja semeada no teu coração. E se você acredita que isso seja algo relevante para alguém, que você possa compartilhar essa palavra e que possamos crescer aqui junto em unidade, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e que você possa viver o senhorio de Deus por todos os dias. Em nome de Jesus. Um beijo.